Meus amigos, vamos acompanhar aí a turminha da Globo aí desesperada com o Eduardo Bolsonaro. Eles querem por tudo. O Lula e a turminha da Globo, eles estão articulando aí a tentativa de caçar o deputado Eduardo Bolsonaro. Eles estão aí de todas as formas atacando o deputado Eduardo Bolsonaro para tentar caçar ele, mas isso eles sabem que isso não vai acontecer. O Eduardo Bolsonaro vai continuar deputado no mínimo até o ano que vem, se não conseguir uma articulação para ele que ele possa servir como secretário ou de algum governo nas relações aí, pedir o afastamento, ele pedir essa licença para ele continuar deputado e eles estão desesperados aí com isso e vão continuar acompanhando aí. Se você está assistindo esse vídeo aqui, já deixa o seu like e vamos acompanhar essa turminha da Globo esquerdista aí falando do Eduardo Bolsonaro. Agora, Eduardo Bolsonaro apela a Hugo Mota. Veiculado e confirmado, já contei aqui, o senador Flávio Bolsonaro, já questionei a respeito disso, sobre a vaga aqui no governo do Cláudio Castro. Ele confirmou que eles tentaram uma articulação, porque aí o objetivo seria Eduardo voltar, duas coisas que o Eduardo quer, uma continuar a licença, ficar protegido com o mandato parlamentar para ter essa licença para continuar conspirando. E a outra teme voltar ao Brasil e ser preso. Então, precisa de um abrigo de algum dos aliados. Então, seria criada essa secretaria no governo Cláudio Castro, por exemplo, para que ele pudesse continuar também exercendo o seu mandato lá de fora, Isso. sem Uma perder... secretaria nos Estados Unidos de interesse do Rio de Janeiro, como se isso fizesse algum sentido. Criar um cargo para isso, que é mais chocante. Agora... Do Rio de Janeiro, né? Não, eleito por São Paulo, inclusive. Agora, a Câmara está sendo omissa nesse caso do Eduardo Bolsonaro desde o começo. Se aprovar, aceitar esse pedido, vai ser conivente com o que ele está fazendo lá, Ana. Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, amigos, a todos, Valdo. Ele já está numa situação de conivência da mesa da Câmara, porque ele tirou a licença dele 4 meses, o gabinete sendo mantido, a pessoa que estava lá, o suplente, dizia que não podia fazer modificações no gabinete, e agora ele retorna, está recebendo salário e não trabalha para a Câmara, não está trabalhando para o Brasil nem para o Estado. Ele foi eleito por São Paulo. Sim. E ele está trabalhando contra São Paulo. Mais votado, né? Exato, foi o mais votado em São Paulo, já foi o mais votado do Brasil, não foi mais porque Nicolas passou ele na última eleição, mas ele está trabalhando contra empresas de São Paulo ao defender o tarifaço. Então ele está fazendo a antirrepresentação parlamentar por lá e ele sempre foi um deputado apagado. Vamos combinar que a gente acompanhou isso, ele não tinha capacidade de articulação, de conversa, sempre trabalhou como alguém mais extremista, com seu grupo mais radicalizado, e o parlamento é importante para que exista debate na casa, debate de ideias. Não dá para fazer isso à distância. O deputado Evair Mello tentou emplacar um projeto para ajudar a Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro, permitindo essa representação à distância. Não teve aceitação na casa. Hugo Mota vai ir muito na contramão dos próprios deputados da maioria se aceitar. E o Conselho de Ética também está demorando mais uma vez, né, para tomar uma atitude. Como sempre, né? A política pode resolver os problemas da política e depois reclama quando a justiça vem resolver os problemas da política. Eduardo hoje é um problema da justiça, da polícia, como a gente está vendo nesse indiciamento que a Flávia acabou de relembrar. Cadê o Valdo? Estava aqui no meu totem. Valdíssimo, boa tarde para você. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Ana, Flavinha, Daniel, Dapi, assinante. Sexta-feira iluminada para todos nós. Olha, Andréia, o que me chama a atenção nesse caso, até a Flavinha falou na escalada, é essa mudança de Eduardo Bolsonaro. Ele ameaçou Hugo Mota em mais de uma oportunidade de que, como Hugo Mota não estava pautando a anistia, ele iria ser alvo de sanções da parte de Donald Trump, que ele ia providenciar essa sanção na Casa Branca contra o Eduardo. Mais de uma vez ele falou isso, né? E agora ele recorre diretamente a Hugo Mota pedindo um socorro para ele. Olha, estou aqui, estou sendo perseguido politicamente. Bom, não está sendo perseguido politicamente. Ele produziu provas contra ele mesmo de que ele está usando o mandato dele para perseguir o Brasil e ministros do Supremo. Não vejo isso como função parlamentar. E decorrente disso, o inquérito era algo esperado, né? Então, não há perseguição política para ele, como não havia quando ele fugiu, né? Ele foi embora para os Estados Unidos alegando que ele podia ser preso. Naquele momento não tinha nenhuma investigação contra ele, nenhuma. Nem na Polícia Federal, não havia inquérito no Supremo Tribunal Federal. Então agora ele recorre a Hugo Mota pedindo ali um apoio para que ele fique exercendo o mandato dos Estados Unidos e não perder. Fico perguntando para mim, viu, André, será que o dinheiro está acabando? E aí ele precisa garantir o mandato lá dos Estados Unidos para se manter lá? Porque
conversando com investigadores, o que eles me disseram é que neste momento Bolsonaro tem constrangimentos legais para enviar dinheiro para ele no exterior. Então não teria condição de enviar mais dinheiro para o filho no exterior, né? Porque seria questionado sobre esse envio e reforçaria o inquérito contra Bolsonaro. E 2 milhões dá quase $500 mil. A vida nos Estados Unidos está cara. Então, não sei se está acabando o dinheiro, André. Enquanto você falava isso, Valdo, a gente lembrava aqui de uma notícia que a gente trouxe ao longo da semana, que é o grupo de Eduardo Bolsonaro planeja lançar o nome de Eduardo Bolsonaro como candidato em 2026. Então tem a ver com isso também, Dani. Pois é, Sadi, tem a ver com isso. Aliás, acho que é importante a gente organizar no tempo o que está acontecendo. O deputado Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos em fevereiro. No final de janeiro, quem tomou posse como presidente dos Estados Unidos foi Donald Trump. Não é exatamente um acaso, digamos assim, essa sincronia cronológica. O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para projetar o nome deles dentro do grupo político do qual ele faz parte. Não é exatamente um segredo, ele diz isso nas lives dele. O grupo político dele sugere o nome dele como candidato a presidente em 2026. Ele fica muito irritado quando o nome do Tarcísio de Freitas ganha força ou acaba sendo de alguma maneira articulado. Ele foi para lá para isso. Ele foi para lá para catapultar a carreira política dele, acreditando que ele teria acesso à Casa Branca e a Casa Branca poderia ser utilizada justamente para projetar a carreira política dele. O que a Casa Branca tem a ver com isso? Donald Trump tem claramente um projeto de colocar a América Latina no cabresto. Isso não é um segredo. Ele coloca que os antecessores dele foram muito frouxos e que ao longo das últimas décadas a América Latina correu meio frouxa, meio solta, porque os liberals, como ele costuma dizer, né, deixavam com que os países latino-americanos seguissem o seu próprio caminho, fizessem o que achassem melhor e tal. Com isso, a China se tornou a maior parceira comercial da maior parte dos países latino-americanos, novas conexões e parcerias foram formadas, o BRICS foi formado, etc. E a Casa Branca olha para isso, a Casa Branca do Donald Trump, e diz isso é inadmissível. Isso tem tudo a ver, inclusive, com a postura do Trump em relação à Rússia. Putin, se você quiser tratorar a Ucrânia, é problema seu. A Ucrânia é sua zona de influência. Assim como eu, Donald Trump, considero que a América Latina é minha zona de influência e aqui posso fazer o que eu quiser. Eu posso ameaçar o Panamá de invasão, eu posso mandar navios da Marinha dos Estados Unidos para perto da Venezuela, eu posso sancionar o Brasil. Se o Brasil tiver um governo que eu considero hostil aos interesses dos Estados Unidos, eu posso fazer o que eu quiser. Então, Eduardo Bolsonaro é útil a essa agenda do governo Donald Trump. O governo Donald Trump hoje tem um secretário de Estado que é latino, embora ele tenha nascido nos Estados Unidos, ele é de família cubana, é alguém que olha para a América Latina com uma atenção que os seus antecessores não olhavam. É alguém que olha para a América Latina e considera que existe um perigo da esquerda penetrar pela América Latina. E muito porque também o Marco Rubio tem um interesse maior pela América Latina do que... Exatamente. Não é um acaso que o governo Trump tenha caçado os vistos de pessoas ligadas ao Mais Médicos. Sim. A ideia é muito clara. Olha, eu tenho aqui uma resistência em relação ao regime cubano, eu odeio o regime cubano, minha família foi arruinada pelo regime cubano, eu, Marco Rubio, secretário de Estado. Você ajudou Cuba lá atrás? Eu não vou te perdoar. Ah, mas foi há 12 anos, há 13 anos, há 15 anos. Não quero saber. Você ajudou o regime cubano em algum momento. Então, quando a gente olha para o contexto, existe uma lógica na atuação do governo americano. E, nesse sentido, o Eduardo Bolsonaro é apenas uma peça útil à agenda do Donald Trump. Quer dizer, ele alimenta a Casa Branca com argumentos, etc., de que, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E ele, Eduardo Bolsonaro, acredita que com isso vai ser projetado como uma figura política de relevância. Ele coloca isso na carta. Inclusive, eu sou o deputado mais importante, mais articulado internacionalmente. Bom, quando você precisa dizer isso muitas vezes para você mesmo, normalmente você não acredita muito no que você está dizendo, você está tentando até se autoconvencer. De qualquer maneira, há um alinhamento e o Eduardo Bolsonaro, claramente, ao fazer isso, está trabalhando pelo seu projeto pessoal, pelo seu projeto familiar e está trabalhando contra o interesse do Brasil, tentando, de alguma maneira, colocar o Brasil alinhado ao Donald Trump, sem questionar se isso é interessante ao Brasil ou não. Claro que não é. O interesse do Brasil deveria ser independente. O Brasil não tem que virar as costas para os Estados Unidos, nem para a China. O Brasil não tem que tomar lado. O Brasil tem que seguir de acordo com uma lógica mais pragmática, buscando os seus interesses e o seu próprio desenvolvimento. Então, meus amigos, acompanhamos aí a Rede Globo, está totalmente em campanha já para tentar aí denegrir, para tentar atacar de todas as formas a família Bolsonaro. A família Bolsonaro, todo em redor da direita, eles estão aí de todas as formas tentando aí atacar, tentando o Lula agora o que a artimanha, a estratégia que eles estão usando nesses últimos dias é caçar o deputado Eduardo Bolsonaro. A mídia, juntamente com o governo Lula e o STF, a tentativa agora é pressionar os deputados, pressionar o presidente da Câmara Federal, o deputado Hugo Mota, para tentar colocar em pauta a cassação do Eduardo Bolsonaro, colocar ali, já tem vários pedidos aí
de membros do PT, deputados do PT, para pedir a cassação do Eduardo Bolsonaro. E a estratégia do PT agora, nesses últimos dias, é tentar de todas as formas caçar o Eduardo Bolsonaro, tentar desgastar ao máximo a família Bolsonaro, o nome Bolsonaro, para o julgamento estar chegando, e a forma que eles estão procurando é essa. E não vai conseguir. A direita brasileira vai fazer uma grande manifestação agora, dia 7 de setembro, vai se levantar, e a próxima eleição de 2026 vamos ter um presidente da direita. E, em nome de Jesus, vai ser o Bolsonaro. Se você está assistindo esse vídeo até agora, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal para você acompanhar tudo aqui, todos os dias vídeo, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.